Está começando o nosso novo quadro de entrevistas chamado Agora Eu Sei. E hoje eu vou entrevistar a ginecologista e obstetra chamada Nicole Malmez. Ela é médica pelo Centro Universitário do Pará, ginecologista e obstetra pelo Hospital Israelita Albert Einstein e ela é também membro da comunidade católica Casa da Juventude aqui no nosso santuário. Muito obrigada, Lili. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho dos meus conhecimentos. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Então, Nicole, começando a nossa entrevista, eu quero que você nos diga quais são os métodos naturais e como que funciona o planejamento familiar. Como surgiram? Os métodos naturais, na verdade, eles são métodos de apreciação da fertilidade, certo? Então, são métodos que se baseiam em sinais e sintomas que a mulher pode apresentar no decorrer de um ciclo, né, que vão sinalizar para ela aquele período que ela está fértil. E aí, tomando como base essa informação, ela utiliza esse método ou para alcançar uma gestação, se ela estiver tentando engravidar, ou para adiar uma gestação, se ela quiser tentando, enfim, adiar, evitar a gestação durante aquele período. Né? Então, os métodos naturais, eles surgiram, na verdade, há muito tempo atrás, né? Desde lá de antes de Cristo, começaram a se especular quando que a mulher estaria mais fértil ou não. E no decorrer do tempo, principalmente lá a partir do século XIX, muitos estudos foram feitos e foram estabelecidos de forma mais clara esses sinais, esses sintomas que a mulher consegue identificar mais facilmente o período fértil e a partir daí se planejar. O termo, na verdade, planejamento familiar, ele é um termo que veio depois. É um termo que veio principalmente ali depois da revolução sexual ali da década de 60, 70, com o boom ali do feminismo, dos anticoncepcionais. Então, atualmente, o planejamento familiar ele é mais relacionado até a métodos artificiais do que métodos naturais. Mas se a gente pegar a etimologia da palavra, digamos assim, de planejamento familiar, nós poderíamos dizer, sim, que os métodos naturais são formas de um planejamento familiar fisiológico, porque ele respeita ali o funcionamento do corpo da mulher, dá para a mulher esse autoconhecimento, esse entendimento, né? E a partir dessa informação, ela tem a liberdade de usar se para alcançar ou para adiar a gestação, dependendo do contexto. E aí a gente pode dizer que ele é menos invasivo, né, para a mulher. Ah, com certeza, né? Porque ele respeita toda a fisiologia, a normalidade do ciclo da mulher, né? É diferente de você tomar um hormônio que vai inibir os seus hormônios naturais, ou de você colocar um dispositivo que vai gerar ali uma inflamação dentro do seu corpo, que vai gerar ali uma barreira, né, dentro do seu corpo. Então, sem dúvida nenhuma, os métodos naturais, eles respeitam muito mais essa questão fisiológica da mulher, né? Sem trazer sem trazer nenhum efeito colateral, na verdade. E todas as mulheres, então, podem fazer uso, né? Todas as mulheres podem fazer uso, tanto mulheres casadas, mulheres solteiras. Inclusive, tem pacientes minhas que são freiras, são irmãs, que usam o método como uma forma de acompanhamento da saúde ginecológica. Porque se você for parar pra pensar, as freiras, elas são mulheres assim como eu e como você. Também tem TPM, também tem cólica, também tem um monte de coisa. E os métodos naturais, eles são interessantes porque eles ajudam nesse acompanhamento da saúde ginecológica da mulher também. Não é só simplesmente algo para planejamento familiar, é algo que vai além, né? Que ajuda nesse acompanhamento de saúde também. Então, não tem nenhuma restrição em relação a ser casada ou não, né? Ou até mesmo a ter algum problema de saúde, porque como eu falei, muitas doenças ginecológicas elas ficam mais claras quando a mulher faz uso dos métodos naturais, e assim ela consegue entender melhor como está funcionando o ciclo dela, a gente consegue intervir de uma forma muito mais eficaz dentro ali da fisiologia, do funcionamento normal do corpo dela. No seu texto, né, que você escreveu para a revista São Judas, você menciona também que os métodos naturais, eles são comportamentais. O que isso quer dizer? Por que a gente diz que os métodos naturais eles são comportamentais? Porque ele depende muito da sua disciplina, ele depende muito da forma que você age diante desse conhecimento. Porque, como eu te falei, ele pode ser utilizado tanto para um extremo quanto para outro, para alcançar a gestação ou para adiar a gestação. Então, dependendo da forma que a mulher se comporta, então, por exemplo, se ela tem relação sexual no período que ela está fértil, ela vai obter um desfecho, a gestação. Se ela não tem relação sexual nesse período, ela vai obter um outro desfecho, que ela não vai engravidar. Então, por isso, são métodos comportamentais, porque depende da forma que a mulher se porta utilizando o método, utilizando a informação, para ela ter o desfecho que ela quer. Então, a mulher ela tem que ter muita percepção dela, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Os métodos naturais, eles pedem uma certa disciplina, um certo comprometimento com a sua saúde. A questão é que muitas vezes, hoje em dia, as mulheres, elas não querem isso. Né? Porque a gente vive numa sociedade, numa cultura muito imediatista. A gente quer o que é mais fácil, o que é mais rápido, né? Mas, então, por isso, muitas vezes, os métodos artificiais, eles acabam sendo a primeira opção para muitas mulheres, né? Mas os métodos naturais, eles trazem muitos benefícios, não só de autoconhecimento, como também dessa questão da saúde, da oportunidade de você melhorar a sua saúde nesse contexto, né? Então, ele traz uma série de benefícios até mesmo para dentro do casamento do casal, né? Por quê? Muitas vezes o método natural, ele é um método que é do casal. Por quê? Porque ele não depende só da mulher. É diferente da pílula, que é só a mulher que toma, é diferente do DIU, que é só a mulher que coloca, né? O método natural, ele exige uma parceria do casal. Então, na verdade, por mais que algumas pessoas pensem, não, o método vai afastar o casal porque eles não vão poder ter relação, na verdade é o contrário. O método faz com que o casal ele tenha uma maior parceria, né? E o método faz também com que o casal ele busque se aprofundar na sexualidade de outras formas. Porque hoje em dia, quando a gente fala de sexualidade, muitas vezes vem logo na cabeça só o ato sexual em si, né? Mas a sexualidade de um casal, ela é muito mais profunda que isso. O próprio São João Paulo II fala disso na teologia do corpo, né? Então, a sexualidade do casal, ela pode ser vivida de muitas outras formas. Então, até mesmo através da própria espiritualidade, do estar junto, de você se dedicar ao outro, de você querer estar com o outro, né? De você cuidar do outro. Isso faz parte também da sexualidade do casal, né? Então, o método natural, ele abre essa porta para a sexualidade ser encarada de outra forma. E durante aquele período que o casal, enfim, por algum motivo tá querendo adiar uma gestação, se for o caso, ele pode viver a sexualidade dele de uma outra forma que não tendo, né, a relação sexual, né? Então isso é muito interessante. É muito bacana ver também alguns maridos que embarcam assim com tudo, né, nesse mundo, né? Inclusive, né, todo dia a mulher ela precisa fazer alguns registros. Então tem casais em que quem faz o registro é o próprio marido. Nossa, É engraçado. Interessante. No final do dia ela chega e fala, hoje foi assim, assim, assim. Aí ele vai lá e anota, né? Então é muito legal essa parceria dos dois, porque não fica aquela coisa só nas costas da mulher, né? Só a responsabilidade da mulher, o efeito colateral também em cima da mulher, né? Então é bem interessante, assim, toda essa questão, sem dúvidas. Dá pra ver que tem uma parceria, né? E que une os casais, como você nos comentou, né? Uhum. E quais são os benefícios de utilizar os métodos naturais? A gente já percebeu que há menos riscos, né, para as mulheres do que os métodos artificiais. Uhum. Quais são os benefícios? O primeiro benefício é essa questão, sem dúvidas, do autoconhecimento, né? Então, eu acredito, assim, que nada empodera mais, né? O termo hoje, empoderamento feminino, tá muito alto. Eu acho que nada empodera mais uma mulher do que ela se conhecer, né? Do que você entender como o seu corpo funciona, do que você conhecer os seus limites, os seus vícios e as suas virtudes, de você tentar controlar isso, né? Contornar isso da melhor forma. Então, o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. E muitas mulheres que se abrem pra viver isso ficam, assim, encantadas. Nossa, como é que nunca ninguém me falou que o meu corpo funcionava dessa forma, né? E é muito interessante ver quando você descobre como o seu corpo funciona, né? Então, o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício. O segundo benefício é essa questão da parceria do casal, né? Então, é um método para o casal, não é exclusivamente da mulher. Então, isso gera um aumento ali da cumplicidade dos dois, né? Uma conversa também maior dos dois em relação a isso, que é muito importante o casal conversar sobre isso, sobre a saúde reprodutiva, sobre a questão dos filhos, quantos filhos vocês pretendem ter, né? Então isso abre margem para que tenha muita conversa em relação a essa questão da vida reprodutiva. E assim, sem falar que você vai estar respeitando o funcionamento normal do seu corpo. Você só vai estar entendendo como funciona isso. E a partir daí você vai usar de uma forma ou de outra, né? Então você não vai estar inibindo os seus hormônios. Você não vai estar colocando nenhum corpo estranho ali dentro do seu próprio corpo para gerar uma reação que vai impedir uma gestação. E além disso, você também vai estar crescendo ali na virtude da ordem, na disciplina, né? Porque óbvio que existe sim
a necessidade de você ser disciplinada, de você se observar todo dia, de você fazer as anotações, de você fazer um acompanhamento adequado, porque é o tipo de coisa que você geralmente não aprende sozinha. Na verdade, você não vai aprender sozinha. Você vai precisar de um instrutor, você vai precisar, muitas vezes, de um médico que tenha conhecimento também sobre métodos naturais para te instruir. Tudo isso é muito possível, é muito palpável, mas óbvio que também a mulher, ela precisa querer dar esse passo, né? E quando ela dá, a grande maioria não se arrepende. Quando falamos sobre o planejamento familiar, devemos ressaltar que é algo do casal, né? Aquilo que você já nos falou. É um benefício que aproxima, que é uma decisão do casal. E qual a importância de um casal realizar um planejamento familiar? Talvez esse termo planejamento familiar nem seja o mais adequado, né? Porque atualmente ele é muito colocado nesse contexto dos métodos artificiais. Na verdade, quando a gente fala hoje de método de planejamento familiar, se você for, por exemplo, num ginecologista ou num médico de família e falar, eu quero fazer um planejamento familiar, ele vai te falar, tá, o que você quer? Pílula, DIU, laqueadura, ele não vai colocar os métodos naturais como uma opção. Por que isso acontece, né? Porque a gente aprende mesmo, muitas vezes, na faculdade, até por uma falta de conhecimento, que são coisas que não funcionam. Então, é muito interessante quando a gente se aprofunda um pouco mais nesse conhecimento, quando a gente estuda, e a gente vê que são métodos que têm, sim, uma certa eficácia. Daqui a pouco eu posso até falar um pouquinho mais sobre essa questão da eficácia, né, dos métodos naturais. Mas o que acontece, muitas vezes, é que isso não é ensinado para os médicos. Então, quando a gente fala em planejamento familiar, não é colocada a possibilidade da mulher respeitar ali o seu ciclo, né? Dela aprender porque o médico não sabe dessa orientação. E aí, muitas vezes acontece também, eu recebo pacientes que vêm um pouco frustradas, porque elas chegaram com o médico e falaram que elas queriam aprender, por exemplo, sobre um método natural, e elas foram julgadas, né? E elas foram, até, de certa forma, um tanto quanto hostilizadas dentro do próprio consultório médico. Isso também não é certo, né? Porque a pessoa, ela é livre se ela quer conhecer o corpo dela, se ela quer entender como funciona, né? E aquele médico não sabe instruir, ele precisa encaminhar para alguém que saiba dar essa instrução, né? Então, planejamento familiar, assim, não é o termo mais adequado, mas esse acompanhamento da fertilidade, né? Essa decisão do casal, ela é muito importante desde o período do noivado, na verdade, né? Ou talvez do namoro. Porque o casal, ele precisa conversar sobre essa questão, sobre ter filhos. Certo? Pelo menos num contexto agora trazendo para a Igreja Católica, né? No rito da Igreja Católica, quando um casal ele tá lá e diante do padre, o padre faz 3 perguntas. Ele pergunta primeiro se é de livre e espontânea vontade, né? Porque se não for, aí o casamento não é válido. Ele pergunta se aquele casal tá disposto a amar, a respeitar, a ser fiel, né? E em terceiro lugar, ele pergunta se aquele casal está disposto a receber os filhos enquanto dom de Deus e criá-los na fé católica. Quando você assume o compromisso do matrimônio, você diz lá diante do padre, diante de Deus, que você está aberta aos dons de Deus, aos filhos que são dons de Deus. Então isso é uma coisa que precisa ser conversada antes e, óbvio, também durante, né, o casamento. Então é engraçado porque hoje em dia a cultura nos ensina que os filhos, eles são um estorvo, né? Os filhos, eles estão porque é caro, porque é um problema, porque dá dor de cabeça, né? Mas assim, quando a gente olha com uma ótica cristã e a gente vê que Cristo, a pessoa que mais nos amou, morreu numa cruz por nós, porque uma mãe não pode se doar, um pai não pode se doar por um filho, né? E quantas alegrias também um filho não traz pro casal, pra aquela família. Então, assim, o filho, ele é, querendo ou não, o fruto do amor daquele casal. Então, o casal precisa conversar sobre isso, né? Sobre quantos filhos eles pretendem ter. Às vezes é nesse momento, inclusive, que eles descobrem uma grande compatibilidade, né? Às vezes a mulher quer ter, sei lá, 5 filhos e o cara não quer ter nenhum, ou vice-versa, né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante até mesmo para a saúde do relacionamento afetivo daquele casal. É muito mais profundo e muito rico para o casal ter esse tipo de conversa. É uma conversa que vai lidar em todo o casamento, né? Como você Sim. falou, desde o namoro até os últimos dias da vida deles ali juntos, né? Com certeza. E você pode falar um pouquinho da eficácia dos métodos naturais? Vamos voltar um pouquinho. Na verdade, quais são os sinais que o nosso corpo nos dá de que ele tá no período fértil? A primeira coisa é o muco cervical, né? Então, o muco cervical é uma secreção que o colo do útero, que é a entradinha ali do útero que fica no final da vagina, produz durante o período fértil. Ele produz essa secreção por conta de uma oscilação hormonal, certo? Não é por qualquer outra coisa, é por uma oscilação hormonal. É um reflexo dos hormônios femininos, né?
Então, a primeira coisa que a gente tem é essa produção maior de muco, que é aquele muco mais característico em clara de ovo, né? Além disso, a gente percebe também uma maior lubrificação, a mulher se sente mais lubrificada nesse período, e também pode ter oscilações de temperatura durante esse período. Então, a temperatura do corpo da mulher aumenta um pouquinho mais no período em que ela está nesse período fértil, mais propícia para engravidar, certo? Então, os métodos naturais atualmente que são mais estudados e que têm maior eficácia são o método de ovulação Billings, né? O método Creighton Model System, que é o método com que eu mais trabalho hoje em dia. Se quiser, depois eu também posso falar um pouquinho mais sobre ele. E o Natural Cycles, que é um outro método diferente dos dois. Os dois primeiros que eu falei, eles trabalham mais nessa avaliação do muco, né? E o Natural Cycles avalia essa questão da temperatura. Quando a gente fala de eficácia de um método, não só método natural, método artificial também, a gente está falando de duas formas de eficácia. Tem a eficácia daquele método com uso perfeito, então se a pessoa usar perfeitamente, sem nenhum tipo de falha, que isso para um ser humano não é, né? O ser humano inevitavelmente em um momento ou outro vai falhar. Então existe aquela eficácia do uso perfeito do método e a eficácia do uso real do método. Então, considerando essas duas eficácias, o método de ovulação Billings, por exemplo, ele pode variar de 97% a 99% de eficácia. O método Creighton também de 96,7% até 99% de eficácia. E o Natural Cycles um pouco menos, de 93% a 97% de eficácia, tá? Então, quando a gente compara isso, por exemplo, com o uso de camisinha, por exemplo, a camisinha tem uma eficácia de 90% a 95%, né? O anticoncepcional também, dependendo da eficácia, ele vai girar também algo em torno disso. Então, assim, só que o que acontece? Quando a gente fala em método natural, o que as pessoas colocam na cabeça? Ah, método natural é tabelinha, né? E o método natural não é a tabelinha. Por quê? A tabelinha, ela é uma matemática que é feita, né? Então, a gente avalia lá a quantidade de dias que durou um ciclo da mulher nos últimos 6 meses, vê o ciclo que durou mais dias, o que durou menos dias, faz uma conta e diz, do dia tal ao dia tal, essa mulher não pode ter relação porque ela provavelmente vai estar fértil. Então, é uma matemática. Só que nós, mulheres, não somos matemáticas. Tem uma série de coisas que interferem no nosso organismo, no nosso ciclo, né? Na nossa menstruação. Então, os métodos naturais, eles conseguem perceber isso também, né? Diferente da tabelinha, que a tabelinha é, como eu falei, a matemática. Então, a tabelinha, ela tem 76% de eficácia, certo? Então, de fato, a tabelinha, ela tem uma baixa eficácia, se a gente for comparar principalmente com todos os outros, né? Mas os métodos naturais, eles não são igual à tabelinha, né? E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, os próprios médicos não sabem. Então, às vezes, quando uma paciente chega e diz, eu quero aprender sobre método natural, ele acha que ela tá falando de tabelinha, entendeu? Então, existe uma falta de conhecimento médico mesmo sobre essa questão dos métodos naturais, entendeu? Então, é um mito você achar que os métodos naturais não são eficazes. Na verdade, eles são sim. Só que, claro que para eles serem eficazes, existe sim disciplina. Você precisa ter um comprometimento com o seu corpo, ter um comprometimento com o seu cônjuge, né? Então, assim, óbvio, vai dar mais trabalho sim do que você tomar um comprimido todo dia. Vai dar mais trabalho sim do que você colocar um dispositivo intrauterino. Mas o ganho que você vai ter com isso é um ganho muito grande, né? É um ganho de autoconhecimento, é um ganho de respeitar a fisiologia do seu corpo, é um ganho de um marcador ali da sua saúde ginecológica, né? Então, existem ganhos aí bem expressivos, né? E a própria Santa Teresa d'Ávila dizia que é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, é um valor inestimável essa questão do autoconhecimento, né? E todas as questões que rodeiam aí os métodos naturais. Então, sem dúvida nenhuma, eles têm sim uma alta eficácia, mas óbvio, precisa ter todo o acompanhamento direitinho, a disciplina, precisa ser com instrutores, né? Tem que ter todo um acompanhamento certinho para que eles sejam eficazes. Então, a gente pode dizer que, comparando aos outros métodos, ele tem, sim, a sua eficácia, como você nos relatou. E os outros métodos, eles são bem mais agressivos para a mulher, como a gente falou no comecinho da entrevista. E os outros métodos, então, eles possuem mais malefícios, a gente pode se dizer, né? A gente pode dizer, porque, assim, no método natural, você não vai estar colocando nada externo no seu corpo, né? Então, ele não teria nenhum efeito colateral nesse sentido. Diferente quando a gente fala dos métodos artificiais, né? Que aí vão ter efeitos colaterais como qualquer medicação pode ter, né? Muitas vezes as pessoas têm a visão assim,
que o anticoncepcional, por exemplo, é como se fosse uma vitamina, né? Que toma ali todo dia e tá tudo bem, não vai fazer mal. Mas não, é uma medicação, como qualquer outra medicação. E como qualquer medicação pode gerar efeitos colaterais, né? Efeitos na saúde reprodutiva da mulher, efeitos ali também na questão de libido, de alterações de humor, uma série de outras coisas que isso pode também acabar tendo um reflexo na vida do casal, né? Então, a gente pode dizer sim que, pelos métodos serem artificiais, existem mais possibilidades de efeitos colaterais do que os métodos naturais. E no texto também que você escreveu para a nossa revista São Judas, você menciona que a Igreja Católica estimula os casais dentro do sacramento matrimonial a viverem o ato conjugal na sua dimensão unitiva e procriativa, assim como você falou, né? E são abertos à vida, mas quando houver motivos justos para evitar uma gestação, que utilizem métodos naturais que respeitam a sua dignidade, a vida e a saúde feminina. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Quais são, por exemplo, esses motivos? Na verdade, não existe uma lista de motivos. A igreja nunca vai escrever uma lista de motivos para dizer se o casal deve ou não ter mais filhos, adiar a gestação ou não, né? Mas o entendimento da Igreja Católica, né, e aí agora falando um pouquinho mais dessa parte da visão religiosa sobre esse assunto, né, óbvio. A visão da Igreja Católica é o seguinte: o ato conjugal, a relação sexual, ela tem essas duas vertentes, né, ela tem essas duas finalidades, a unitiva e a procriativa. Quando você se fecha para uma das duas possibilidades, então quando você se fecha, por exemplo, para a possibilidade de ter um filho, né, de ter uma procriação através daquela relação, você não está vivendo a relação na sua totalidade. Assim como também, quando um casal, por algum motivo, não quer ter relação sexual, ele também tá se fechando pra sua sexualidade, pra sexualidade natural dele, né? Porque precisa ser unitiva e precisa ser procriativa. Então, não existe uma lista de motivos que a igreja vai dizer, não, se você tem isso, você tá tudo bem se você não engravidar. Isso nunca vai acontecer, porque cada casal tem a sua realidade, cada casal tem o seu contexto, né? Cada casal tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, basicamente é importante a gente compreender isso, né? Agora, assim, a minha opinião aí já vai ser uma opinião pessoal, isso não tá escrito em nenhum documento da igreja, esses exemplos, mas, por exemplo, uma coisa, só pra ficar talvez um pouco mais palpável, né? Uma coisa é uma mulher que, por exemplo, teve uma gestação de risco, né? Um parto ali que foi complicado e tudo, ou então teve uma cesárea, e aí, por questões médicas, existe a necessidade dela adiar a gestação, porque ela pode ter complicações de saúde se ela engravidar logo na sequência, entendeu? Isso é um cenário. Outro cenário é o casal não querer engravidar porque ele quer fazer uma viagem internacional todo ano, né? Então, assim, o casal é livre pra fazer essa escolha, né? Se ele quiser viajar e não quiser ter filho, ele é livre pra fazer essa escolha. Mas, se ele for um casal católico e ele passar por algum direcionamento espiritual, provavelmente o sacerdote vai fazer eles refletirem sobre isso, né? Provavelmente. Então, assim, não é que exista uma lista, né? Mas é muito importante como o filho, né? Essa questão do fruto do matrimônio é uma coisa que o casal acolhe, que o casal diz que quer viver no momento em que ele assume o sacramento. Então, isso precisa ser vivido de uma forma madura durante o matrimônio desse casal, entendeu? E lá atrás, isso foi uma grande preocupação para a igreja, né? E quando a gente fala de métodos naturais, é verdade, a maioria desses médicos que desenvolveram, que estudaram os métodos naturais eram médicos católicos, né? Porque eles tinham essa consciência da necessidade de dar para a mulher uma outra alternativa além dos anticoncepcionais, né? Porque lá na Revolução Sexual, logo depois que teve o boom dos anticoncepcionais, inclusive logo depois o Papa da época, o Papa Paulo VI, ele escreveu uma encíclica chamada Humanae Vitae, que todo casal deveria ler essa encíclica. Ela é muito importante porque ela fala sobre essa questão da fertilidade, da abertura aos filhos, né? E sobre as possíveis consequências também que os anticoncepcionais poderiam trazer para a vida do casal, para a vida da mulher, né? Então, olhando sobre a ótica católica, tem muita coisa mais profunda
profunda, assim, né? Não é simplesmente ter ou não ter filho. Tem é um olhar, assim, realmente sobrenatural, é um olhar além, né? Então, essa encíclica fala muito sobre isso. O Papa João Paulo II fala sobre essa questão também na teologia do corpo, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante o casal buscar viver isso da forma coerente da fé dele. Né? Então, a gente tá falando aqui, óbvio, de casais que são católicos, né? Então, aqueles casais que são católicos, que assumiram o matrimônio na igreja católica, que pretendem ser coerentes com a sua fé, isso é uma coisa que eles precisam pensar, né? Como tá a nossa abertura para os frutos, para os dons de Deus, né? Então, isso é um assunto, assim, muito delicado, na verdade. A gente precisa ter... porque a gente também não pode chegar e ficar julgando as pessoas pela quantidade de filhos que ela tem. Isso é muito errado, né? A gente julgar as pessoas. A gente não deve fazer nenhum julgamento nesse sentido. Mas existe, sim, um apelo da igreja para que os casais sejam coerentes com aquele compromisso que eles assumiram. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ai, tá ótimo. Então, agora, para finalizar, o que você indicaria para os casais que desejam optar por esses métodos naturais? Então, eu acredito, assim, que no primeiro momento é importante, assim, ter uma conversa muito franca entre os dois, né? Ser colocado ali na balança de todos os benefícios, né, dos métodos naturais e essa questão da abertura à vida, né, se o casal ele quer ter mais filho ou não quer ter mais filho. E, enfim, isso é uma conversa que precisa acontecer entre os dois, uma conversa muito aberta, muito sensata, né? No segundo momento, a partir do momento que o casal decide, porque como eu falei, é um método do casal, não pode ficar só nas costas da mulher, né? É uma coisa que tem que ser do casal. A partir do momento que o casal decide estar aberto para essa possibilidade, né, para conhecer mais os métodos naturais, para se aprofundar no autoconhecimento, ele precisa buscar pessoas que saibam instruí-los nesse sentido. Então, dentro do método de ovulação Billings, existem instrutores, né, que ensinam o método. No método Creighton também existem professoras que vão, inclusive, para fora do Brasil fazer o curso, serem capacitadas, né? É um curso que não tem no Brasil, então todo mundo precisa ir para fora, inclusive nós, médicos que fazemos também, vamos para fora do país para estudar, para fazer toda essa capacitação, para poder ensinar o casal da melhor forma possível. Tá? Então é uma coisa que dificilmente a pessoa vai aprender sozinha. Ela precisa de alguém, porque assim, desde criança, a sua mãe ela não vai te ensinar sobre questão de muco. Ela mal te ensina a ver a menstruação, entendeu? Então assim, a gente não aprende, é o tipo de coisa que a gente aprende, né? Então a gente precisa mesmo ser ensinado e é preciso que o casal compreenda o sentido daquilo. Porque o que o muco tem a ver com a fertilidade, né? Então, nesses acompanhamentos, as instrutoras, elas dão toda uma aula, toda uma explicação, explicando até, óbvio, de uma forma acessível, né? Explicando como funcionam os nossos hormônios, como os nossos hormônios atuam no nosso corpo, porque naquele período a mulher, ela geralmente produz mais muco, né? Então, tudo isso é explicado no decorrer desse acompanhamento. E é um acompanhamento que ele precisa, não é uma coisa pontual, você vai lá uma vez, te ensina e nunca mais você volta. Não, né? É uma coisa que precisa porque existe um período para você aprender, né? Então, sem dúvida nenhuma, o segundo ponto seria encontrar profissionais que sabem, que têm esse conhecimento, que foram capacitados para ensinar os métodos, né? E a partir daí também, a partir do momento que o casal ele começa a usar o método, a se aprofundar ali e tudo mais, é interessante também que haja um olhar crítico sobre aqueles dados que eles estão trazendo, para ver se tá tudo bem com a saúde deles também, né? Mais em especial, né, com a saúde da mulher, já que as observações são dela, né? E a partir do momento que é identificado ali alguma alteração, alguma coisa, então, por exemplo, uma mulher que tem muita TPM, uma mulher que tem irregularidade menstrual, uma mulher que tem até mesmo síndrome dos ovários policísticos, endometriose, os métodos naturais, eles podem ajudar nessa identificação, né? E, inclusive, atualmente, uma coisa muito interessante também de ser dita é que o método Creighton, né, que é esse método natural de apreciação da fertilidade, que usa como base o muco que eu tô citando aqui, ele serve como subsídio para uma ciência médica chamada Naprotechnology. O que é isso, né? É uma tecnologia de procriação natural. Então, é uma série de protocolos médicos
que se baseiam nas informações captadas através dessa planilha, das anotações da mulher, para gerar intervenções médicas. Então, por exemplo, existem protocolos para tratamento de TPM, existem protocolos para tratamento de alterações hormonais, existe uma série de protocolos de intervenções, protocolos tanto clínicos quanto cirúrgicos também. Né? Isso é bem legal, assim, de falar, porque ele serve não só para mulheres que estão querendo adiar a gestação, quanto para mulheres que estão fazendo acompanhamento ginecológico de rotina e têm esses sintomas, quanto também para mulheres que querem engravidar e por algum motivo não conseguem, né? Então, através desse autoconhecimento, desse acompanhamento do ciclo, é possível utilizar intervenções médicas com medicamentos, né? Só que, claro, nesses protocolos são usados apenas hormônios bioidênticos, hormônios que são semelhantes àqueles que você produz no seu corpo. Então não é utilizado anticoncepcional, não é utilizado nada artificial, justamente para respeitar a proposta do método de respeitar ali e restaurar o máximo possível a saúde reprodutiva, a saúde ginecológica daquela mulher, né? Então, aí a gente vê assim o leque de possibilidades que tem quando a gente fala dos métodos naturais. Então, acho que esses 3 pontos são os mais importantes, assim, das pessoas terem consciência, né? Para quem pretende se abrir e começar a utilizar os métodos naturais. Muito obrigada, Nicole. Tenho certeza que a entrevista foi ótima para todos que estão aí em casa. E tenho certeza que vão ser muitos conhecimentos. E agora, começando esse novo quadro de entrevistas Agora Eu Sei, tenho certeza que os nossos telespectadores vão estar nutridos de conhecimento, né? E eu tenho certeza que a visão dos métodos naturais vão ser mudadas, né? Na cabeça das pessoas. Assim como na minha cabeça já foi mudado, né? Porque a gente, às vezes, pela falta de conhecimento, tem uma outra percepção. Então, nós agradecemos muito por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Ter estado aqui conosco e ter compartilhado o seu conhecimento. Muito obrigada, Nicole. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz.